Meus irmãos, a paz e graça, que é o pastor Adriel, passando a desejar uma boa tarde para todos. E estou passando aqui para deixar uma palavra para os irmãos. Eu estava me lembrando aqui em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, que fala a respeito de 3 parábolas, e uma delas é a parábola do filho pródigo. E eu me lembrei que o filho mais novo, ele se aproxima do pai e diz: pai, me dê a parte da herança que me cabe. E o pai, sem hesitar, ele reparte a fazenda, reparte os bens. E ele dá a parte que cabia para o filho mais novo. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, esse filho mais novo decide sair de casa. Note que ele não pega a parte da herança e sai imediatamente. A parte da herança... E ele permanece dentro de casa. Ou seja, ele teve um tempo para parar e pensar, para depois agir e tomar uma atitude. O tempo que ele teve de parar, pensar, para depois tomar uma atitude, não foi suficiente para ele abrir os olhos e entender que aquela atitude que ele estava prestes a tomar seria uma atitude desastrosa para a vida dele. Eu queria deixar uma palavra para a sua vida. Dê tempo ao tempo, antes de qualquer tipo de atitude, antes de qualquer tipo de decisão. Gaste tempo em oração, gaste tempo em jejum, pedindo direção de Deus, para ver se é do agrado de Deus tomar essa atitude ou tomar essa decisão. As atitudes que nós tomamos hoje poderão acarretar num futuro de sucesso ou num futuro de fracasso, num futuro de bênção ou num futuro de perdição. Mas ele decide sair. E a Bíblia diz que além de sair, ele vai para uma terra longínqua, muito distante da casa do pai. Agora note que além de tomar uma atitude errada, ele não decide só ir para longe, ele decide ir para longe da casa do pai. Qualquer vínculo de contato com o pai foi cortado. Ele foi para tão longe que ele nem mais ouvia a voz do pai, e nem notícias sequer do pai, da casa do pai, chegava até ele. Ele decide ir para longe, e a Bíblia diz que ele gasta tudo o que tinha, e depois que ele perde tudo, uma fome sobreveio à terra. E o interessante é que a fome veio justamente depois que ele perdeu e gastou tudo. Quando ele perde, gasta tudo e a fome se estabelece, ele anda procurando algum lugar para encontrar um trabalho, porque ele precisa comer. E a barriga agora está doendo. A fome agora apertou. O caos se estabeleceu. E ele está procurando agora um refúgio, ele está procurando um lugar de segurança, e ele está procurando agora um lugar que venha suprir as suas necessidades. Só que ele não encontra esse lugar. O único lugar que ele encontra é um lugar onde os porcos eram criados, um lugar aonde um homem lhe deu trabalho para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que lá no meio da lama, que lá no meio dos porcos, ele desejou comer as alfarrobas ou a comida que o porco comia, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Agora note que ele foi procurar um emprego. Ele achou o emprego, mas a remuneração do trabalho prestado não veio, porque ele desejou comer as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Estava trabalhando de graça, como um escravo que não tem a paga no final da sua diária de serviço. Todo o trabalho longe da casa do pai,
Todo esforço longe da casa do Pai é em vão, porque não tem a paga no final da diária de serviço. Não tem o pagamento no final da jornada de trabalho. Mas junto do Pai, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é em vão. A Bíblia diz que o galardão está na mão dele para dar a cada um segundo as suas obras. E na casa do Pai sempre vai ter pão suficiente para me matar a minha fome, para me satisfazer as minhas necessidades. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde. Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, Deus vai se revelar na sua vida como um Deus provedor. E não vai faltar farinha na sua panela. Não vai faltar azeite na sua botija, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades mediante as riquezas que se encontram no nome de Jesus Cristo. Lá no meio da lama, ele descobriu uma lição que nós precisamos entender. É que porco não divide comida com ovelha, mas ovelha divide comida com ovelha. Ele cai em si, ele ensaia uma oração e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando eu chegar na casa do meu pai, eu lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e eu não sou digno de ser tratado como um dos teus jornaleiros. Isso aqui é muito forte, por quê? Porque jornaleiro é entregador de notícia. E o que me chama a atenção é que ele está voltando para a casa do pai. E ele está dizendo: Pai, eu não quero voltar para casa e ficar sem fazer nada. Eu quero voltar para casa e eu quero me tornar um entregador de notícia. Eu quero me tornar um propagador do teu evangelho. Eu quero me tornar um propagador das boas novas da salvação. Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Ele volta e o pai vê ele de longe, corre ao encontro dele, o abraça, o beija. E para ir embora ele fez todo o trajeto sozinho. Mas quando ele decide voltar, ele só faz a metade do percurso sozinho, porque a outra metade ele vai fazer acompanhado. Para você que está afastado, para você que se distanciou dos caminhos do Senhor, seja por um motivo, seja por outro motivo, o Pai te diz nessa tarde: é hora de voltar. Para ir embora da minha presença, da minha casa, você foi sozinho. Mas dê o primeiro passo, tome uma atitude, que eu não vou te deixar voltar para casa sozinho. Eu vou encontrar com você no meio do caminho. E você vai chegar em casa abraçado, protegido, guardado pelos braços do Pai. E quando ele chega na porta de entrada, o Pai diz: preparai o novilho, aquele bezerro que quando meu filho saiu, eu coloquei na engorda, porque eu sabia que o meu filho um dia iria voltar. Então prepare o bezerro, porque aquele que se havia perdido foi achado, e aquele que estava morto, hoje está vivo. Então vamos festejar, porque encontramos o que se perdeu e descobrimos que estava vivo aquilo que nós pensávamos que estava morto. Eu quero declarar sobre a sua vida que tudo que se perdeu na sua vida vai se encontrar a partir do momento que você entender que na presença do Pai o que se perdeu é encontrado e o que foi morto é ressuscitado. Eu declaro sobre a sua vida que aquilo que se perdeu vai ser encontrado e que aquilo que tinha morrido vai voltar a viver para louvor e glória do nome de Jesus. Trouxeram uma vestimenta para o moço, trouxeram uma sandália para o moço e trouxeram um anel para o moço. E o moço entra
O moço vai tomar um banho, porque judeu nenhum veste roupa limpa estando sujo, calça sandália nova estando sujo, e coloca anel nenhum no dedo sem antes purificar as suas mãos. O filho voltou depois de uma vida de pecado, mas decidido a se limpar, a tomar banho. E de repente o filho mais velho vem vindo do campo. E se aproximando da casa, ouvindo o som de festa, o barulho de música, perguntou para um dos seus empregados o que está acontecendo aí do lado de dentro. E eles disseram: o seu irmão que tinha se perdido foi encontrado, que tinha morrido, está vivo. E o seu pai achou por bem dar uma festa para comemorar o retorno e a vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse tempo de angústia que nós estamos vivendo vai passar. Essa praga vai cessar. Essa pandemia vai cessar. E o tempo de festejar dentro de casa, na presença do Pai, vai retornar e o nome dele vai ser glorificado. Xarabacanto rebe acandaraia. Esse deserto não é para sempre. Esse vale não é eterno. O tempo de festejar vai voltar para dentro da sua casa. E de repente o pai sai e começa a insistir com o filho mais velho para que entrasse. E o filho mais velho vai dizer: pai, eu estou com o senhor há tanto tempo, há tantos anos. O senhor nunca me deu um cabrito. E vem esse teu filho, não chamou ele nem de irmão, vem esse teu filho e o senhor matou o bezerro e deu para ele. E o pai, insistindo com ele, disse: era justo nós nos alegarmos, porque ele estava perdido e foi encontrado, estava morto e foi achado em vida. Tudo que eu tenho é teu. O que o filho mais velho não entendeu: o bezerro cevado não era só para um, era para dois. E eu quero deixar uma palavra profética sobre a sua vida. Depois que tudo isso passar, depois que essa pandemia cessar, você vai se reunir com a sua família. E você vai entender que o bezerro e que o banquete não era só para um, era para muitos. Então recebe essa palavra e creia que isso tudo vai passar, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor virá pelo amanhecer. Que a paz e a graça seja sobre a sua vida.